CBN Recife. Apresentação: Mário Neto. Às 9h07, voltamos com os destaques desta quinta-feira, que serão analisados pelos convidados de hoje: Arthur Leandro, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Écio Costa, economista, também professor da UFPE. Lembramos que estamos ao vivo, na frequência em 105,7 FM no dial do seu rádio, na web, no site da CBN Recife em todo o mundo, e no canal da CBN Recife no YouTube. Vamos aos destaques de hoje com os nossos convidados. Arthur Leandro, bom dia. Bom dia, Mário, bom dia, Écio, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso em tê-lo aqui mais uma vez. Écio Costa, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mário, bom dia, Arthur, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui novamente. Vamos lá. O governador Paulo Câmara encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto que implanta cobrança de pedágios, viabiliza essa implantação de cobrança de pedágios nas estradas estaduais. Do ponto de vista político, Arthur Leandro, como analisar essa questão? Na verdade, a mensagem enviada pelo governador Alep, ela estende uma experiência que já existe no estado de Pernambuco, né? Já existem dois trechos que são submetidos à cobrança de pedágio e estabelece uma série de requisitos para que o pedágio ele possa começar a ser cobrado com uma qualidade do pavimento e uma rede de serviços ao motorista, ao transeunte. Então, a medida ela tem uma certa racionalidade do ponto de vista de política pública e de melhorar a qualidade da malha viária. A grande questão é que, em geral, os usuários não querem pagar por aquilo que já tem de graça, né? Então, a pressão política normalmente é no sentido de melhorar a qualidade das rodovias sem a cobrança do pedágio, né? Eu mesmo tive ontem a oportunidade de transitar por um trecho de rodovia estadual entre as localidades de Bonito e Agrestina, e a impressão que dá é que o pavimento ele se acabou. A gente tem ruína de estrada naquele trecho, o que implica uma série de problemas, né? Custo, dificulta a questão turística, o tráfego de mercadorias e de passageiros, enfim. Então, certamente o problema ele é relevante e não há consenso acerca da melhor solução a ser encaminhada. O governo ele tenta viabilizar o processo de cobrança de pedágio, certamente consciente de que esse é um momento delicado do ponto de vista político-eleitoral para viabilizar essas medidas. Mas o fato é que alguma coisa precisa ser feita em algum momento, né? Então, o governo decidiu fazer agora e vamos ver como os grupos de interesse reagem a essa modificação. Economicamente falando, como analisar, Écio Costa? Eu já tenho uma opinião um pouco diferente do Arthur. Na realidade, eu acho que isso é bastante problemático, porque o que é que acontece? Você faz a cobrança do pedágio, mas não necessariamente os recursos são aplicados diretamente na melhoria das estradas, né? O pedágio ele vai para uma conta única lá, né, de receitas do governo, e aí o governo tem suas prioridades que podem nem sempre coincidir com a alocação para a melhoria dessas estradas. Então a gente pode ter aí um problema de arrecadação de tarifas através de pedágios que não vão repercutir necessariamente no investimento para melhoria daquela situação. Isso a gente já viu no passado, né, com, por exemplo, a CPMF lá atrás, quando foi criada, era para melhorar a saúde e se usou para tudo menos para a saúde, isso a nível federal, né? Então, é sempre um problema quando a gente vê uma situação como essa. Qual seria o ideal? O ideal seria, na realidade, fazer concessões, né? Você abrir para o setor privado, né, que iria fazer um investimento e iria, né, diluir o retorno sobre esse investimento ao longo do tempo, trazendo aí melhorias já no curtíssimo prazo, né? Então esse é o caminho correto e que, inclusive, a gente vê uma série de rodovias federais sendo concessionadas, né, nesse sentido, trazendo investidores do setor privado para fazer a melhoria dessas estradas e, claro, cobrar o pedágio. Então,
é aquela coisa, a pessoa paga, mas sabe que vai estar tendo um retorno, né, direcionado para aquela estrada que ela está utilizando. Se o setor público tiver realmente o compromisso de fazer isso, nada contra, né, que faça de forma eficiente, cobre uma taxa, uma tarifa que seja bastante razoável ao nível de mercado e possa realmente fazer esses investimentos. Mas o problema é que o passado nos condena, né? A gente vê que experiências de tarifas que foram criadas especificamente para um determinado motivo, uma determinada razão, foram desvirtuadas, né, por governos passados. Não estou dizendo que vai ser o caso agora, mas é como eu disse, o passado termina fazendo com que a gente fique muito cético com relação a esse tipo de iniciativa. Uhum. Senhores, eu como cidadão penso em dois aspectos aí. Primeiro, para você cobrar pedágio, você tem que entregar a estrada em bom estado. Ela tem que estar em bom estado. E aí tem que reformar muita coisa aí. Segundo, se repensar na questão das balanças, porque você tem as estradas dessa forma hoje, porque não se tem mais aquela fiscalização de balanças de pesagem de caminhões, por exemplo, de cargas. Um exemplo clássico disso é a BR-232. Quem passa pela BR-232, e eu passo com frequência, vê isso. A faixa da direita da BR-232 é uma coxa de retalhos. Ninguém quer trafegar pela BR-232, pelo menos entre Recife e Gravatá. Por quê? Porque ela é uma coxa de retalhos, parece um sonorizador eterno, o carro balança o tempo todo, os caminhões vão para a faixa da esquerda e não voltam para a faixa da direita, você tem que ultrapassar errado, ultrapassar pela direita quando quer ultrapassar algum veículo, por conta disso. E por que isso? Por conta dos pesos excessivos de caminhões e que estragam a estrada, né? Enfim, é preciso rever essas duas questões. Se vai cobrar, entrega em bom estado para começar a cobrar. Deixa em bom estado. E se vai deixar em bom estado, se fiscaliza para não se deteriorar novamente. Enfim, e se mantém a estrada daquela forma. Arthur, não seria por aí também, não? Eu perdi um pouco aqui do som, porque minha conexão caiu, mas o governo ele avalia cursos de ação possíveis, e certamente vai tentar aquele que lhe traga melhor retorno político do ponto de vista de construção de apoios de popularidade e que lhe tenha menor custo, inclusive de complexidade do ponto de vista da implementação. Então, o governo avalia que a experiência da rodovia que dá acesso ali à Ponta de Galinhas, passando por Suape e pela lateral ali da área da refinaria, e também a rodovia que se inicia na ponte de Barra de Jangada, que essa experiência ela é bem sucedida, né, que ela pode ser replicada em outros trechos de rodovia estadual. Eu sou cético em relação à viabilidade econômica dessa atividade, inclusive do volume de recursos a ser arrecadado com cobrança de imposto, com cobrança da tarifa do pedágio, né? A impressão que dá é que é necessário apresentar alguma resposta de curto prazo, levando em consideração, inclusive, o calendário eleitoral, e que não existe consenso entre os apoiadores e os cidadãos, que são usuários dessas rodovias, do ponto de vista da melhor solução. Então, o governo se arrisca, mas entende que precisa fazer alguma coisa em função da gravidade do quadro das rodovias estaduais. O exemplo... dois tópicos, o que comentar? O exemplo colocado por Arthur, né, dessa rodovia pedagiada é com iniciativa privada. E realmente dá muito certo, você anda com segurança, com tranquilidade, não tem essa questão de ser um eterno sonorizador, como você mencionou, no trecho até Gravatá. E aí, quando você vai partir para esse tipo de iniciativa, usando o setor privado também só vai demonstrar interesse em rodovias que tragam rentabilidade para o investimento que vai ser feito, ou seja, que você tenha um nível de circulação considerável, né, que gere receitas para a iniciativa privada. Tá? Então, é dessa forma que o setor privado normalmente participa. Esse trecho mencionado por Arthur Leandro
ele tem uma rentabilidade importante, né, para os investidores, tanto é que eles continuam acreditando nesse investimento que foi feito. E, por exemplo, uma BR-232, ela teria uma rentabilidade também muito elevada e poderia, inclusive, trazer rentabilidade para fazer investimentos da continuação da sua duplicação, indo ainda mais para o interior, né? Então, isso tem viabilidade e precisa ser estudado. Mas, novamente, a minha preocupação sempre é de que você gere novos impostos, novas tarifas com determinadas finalidades e a aplicação não seja, que a aplicação seja desvirtuada, né, em relação ao que se foi proposto. Você vê a importância dessa discussão que estamos fazendo aqui, só nesse tópico, vários ouvintes já ligando para a redação da CBN Recife, falando sobre esses problemas. A Cili Melo, por exemplo, de Vitória, dizendo o seguinte: o pneu do carro já foi cortado na rodovia. Ela já presenciou, inclusive, vários incidentes parecidos e já houve acidentes, inclusive, porque você, como eu falei, é forçado a ultrapassar pela direita uma faixa que está esfacelada em certos trechos. É complicado, tem que se resolver essa questão de uma vez por todas. Vamos a outros tópicos, então. A informação sobre o estado de Pernambuco, que vai ser o primeiro estado nordestino a receber a visita desses pré-candidatos atuais aí à presidência da República em 2022. O tucano Eduardo Leite chega, me parece, amanhã, o ex-presidente Lula desembarca no domingo. Então, começou a maratona aí, Arthur, a gente pode dizer? Pois é, a fase externa, a fase aparente da maratona, ela parece que foi deflagrada, né? Porque, como qualquer maratona, é uma corrida de longa distância. Então, a gente tem um processo eleitoral que, na verdade, ele não se encerrou desde 2018. Né? Tivemos a eleição do presidente Bolsonaro, tivemos todos os acontecimentos relacionados à condição de especificidade da disputa, inclusive a declaração de impedimento do ex-presidente Lula naquela condição, pela condenação judicial. Depois tivemos o governo Bolsonaro, estamos tendo, e a reversão da condenação do presidente Lula, né, e a reabilitação dos seus direitos políticos, o que o tornou novamente candidato e um dos favoritos ao pleito do ano que vem. E temos a presença do pré-candidato tucano, Eduardo Leite, que precisa criar as condições reais de competitividade, conseguindo apoio do seu próprio partido. Né? O PSDB é um partido, tradicionalmente, ele participa, ele entra na campanha eleitoral dividido, e ele só fecha consenso sobre o nome do candidato às vésperas do encerramento do prazo, o que historicamente tem lhe condenado a correr atrás, a sair atrás na campanha, pelo fato de que ele não consegue trabalhar o nome de um candidato. E o Eduardo Leite, ele parece que quer se antecipar a essa tendência do partido, caminhando pelos principais distritos eleitorais do país e já em processo de construção de alianças e de busca de apoio para a campanha eleitoral, que certamente não vai ser uma campanha fácil para um terceiro nome, considerando que o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro polarizam a disputa eleitoral, né, considerando em grande medida o momento do país. Né? Qualquer questão que seja associada ou ao nome de Lula ou ao nome de Bolsonaro, ele automaticamente gera dois campos políticos, um campo de apoio, um campo de oposição, e a partir daí uma grande disputa nacional que não necessariamente significa um debate de qualidade. A gente teve anteontem toda a discussão e a expectativa em relação à votação do voto impresso, né, que basicamente o fato de que o voto impresso foi proposto pelo presidente Bolsonaro, ele gerou uma polarização, uma radicalização, inclusive, em termos de pró e contra, sem que o debate político em torno da conveniência ou não de se rever o modo com que os votos são recolhidos e verificados, ele tenha sido feito. Então, Eduardo Leite tenta antecipar esse processo, tenta se colocar, fazer um nome conhecido e construir as alianças necessárias para uma eventual disputa no ano que vem.
E aí eu vou pedir para o S comentar, já colocando um outro tópico, que é a questão da Câmara Federal rejeitando o distritão e revalidando coligações no texto base da reforma eleitoral. E o que a gente observa é que no momento em que a gente precisaria estar discutindo as questões econômicas, tributárias, tal, se está dando muita ênfase à questão política mesmo, né? Enfim, talvez fosse o momento do Brasil discutir mais a questão da economia, ou não? Primeiro, eu acho importante as pessoas ouvirem o que o Eduardo Leite tem a apresentar, né? Nós temos essa polarização muito forte, Bolsonaro-Lula, e o Eduardo Leite tem despontado como uma terceira via. Vale a pena acompanhar o que ele tem feito lá no estado dele, no Rio Grande do Sul, onde ele tem obtido avanços muito importantes, né, em termos de programas de privatização, programas de diminuição do Estado, reforma administrativa. Ele conseguiu fazer uma reforma forte lá, e que aqui, a nível nacional, a gente vê que isso está empacado, né? Justamente dentro do que você está mencionando, Mário, da gente ter aí pouca discussão, poucos avanços, né, nas reformas que o governo atual se elegeu prometendo fazer, né, em termos de administrativa, tributária, processos de privatização. Ano que vem, talvez a gente tenha os Correios, né, e a Eletrobras talvez seja antes, né, do ano que vem, mas aí é uma entrega ainda tímida para o que se prometeu. E aí, quando vai se falar, né, de temas importantes, volta o quê? Rediscussão, né, de criação de um distritão, que aí parece que, como é que eu diria, a realidade está vindo à tona. A história do distritão era só fumaça para conseguir aprovar a volta da coligação, que é algo também horrível, que foi retirado lá em 2017. O Brasil tem mais de 30 partidos políticos. É impossível você pensar em 30 ideologias políticas diferentes, né? Isso não existe em lugar nenhum no mundo, e muito menos aqui no Brasil. Isso é apenas formas de você montar nanopartidos, né, para tirar proveito de fundos eleitorais, né, e fazendo com que esse fundo fique cada vez maior. E aí você vê muitas vezes até esquerda com direita se aliando, né, em determinados cenários políticos. E cadê a ideologia? Você pensa que está votando num cara de esquerda ou num cara de direita, e quando vai ver está elegendo o do outro partido, né? Então isso voltou ontem, né, na Câmara. Espero que no Senado seja derrubado, mas é aquela coisa, eles fizeram a fumaça com o distritão para colocar a coligação de volta no cenário, né, e que é muito ruim para a gente. E aí um último tópico, eu vou deixar também um tempinho para, se Arthur quiser comentar essa questão rapidamente, mas eu já parto para o último tópico, por conta do tempo. A Petrobras promovendo hoje um novo reajuste no preço da gasolina. Só para ter ideia, apenas no primeiro semestre deste ano, o brasileiro já pagou 22,5% a mais em impostos sobre combustíveis em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao ano passado, na verdade. Bom, e aí mais um aumento de gasolina. Eu já perdi as contas, viu, Arthur, viu, Écio? Não sei se sexto, sétimo, oitavo aumento da gasolina esse ano. Arthur, o que comentar em relação a essas questões? O efeito político do aumento de combustível é muito ruim, né? Porque ele rebate diretamente no bolso das pessoas, e isso compromete a popularidade do governo. Ele piora a sensação de satisfação com a vida, satisfação com a política, e isso rebate na popularidade do governo. O governo tenta minimizar, aparentemente, esse desconforto, mantendo o preço do diesel, né? Já que o diesel tem uma capacidade de replicadora, digamos assim, do aumento. Qualquer aumento no diesel, ele rebate em toda a cadeia produtiva. Então, o aumento nesse momento ele é na gasolina. Então, ele dificulta ainda mais a situação de popularidade do governo, e que certamente vai ter efeito de longo prazo. Uhum. Écio. Então, a Petrobras tem a política, né, de acompanhar os preços internacionais e o câmbio, e aí os dois estão movendo na mesma direção, fazendo com que a Petrobras tenha que repassar isso para o consumidor final. Isso aí não vale a pena a gente voltar a discutir. O que é que se pode discutir? Em alternativas como a de ontem, né, onde foi editada e publicada uma medida provisória
que traz mais competitividade para o mercado do etanol. Isso pode também ser feito para outros combustíveis, como a gasolina ou o diesel. Agora você pode fazer a venda direta, né, da usina para o posto de gasolina sem passar por distribuidores, e os postos vão tirar aquela exigência de fidelidade com a bandeira. Então você tem lá a bandeira X, mas você vai poder agora comprar da distribuidora Y, Z e assim por diante. Isso já traz alguma concorrência, mas, por exemplo, hoje todos os postos de gasolina precisam ter o frentista, o papel do frentista. E isso poderia ser flexibilizado para que você tivesse o alto consumo, como é realidade lá nos Estados Unidos, na União Europeia. Isso também ajudaria a baratear. Tá? Aí a pessoa diz, não, mas vai gerar desemprego. Mas se fosse assim, né, a gente não teria tido diversos avanços tecnológicos, né, que com a luz elétrica e outros exemplos clássicos, né, não dá para ficar se prendendo sempre ao mesmo modelo. E aí você tem que abrir mais o mercado para a concorrência. Tem que ver a questão da reforma tributária. Grande parte do preço do combustível está nos impostos, e que é uma grande fonte de arrecadação para os estados, inclusive para o estado de Pernambuco. Então, a reforma tributária ajudaria a diminuir essa carga sobre o preço dos combustíveis, que é altíssima. Então, assim, essas são as formas de você resolver o problema. Mas, claro, precisa de um alinhamento com o Congresso para que a reforma tributária, por exemplo, avance, e que está parada, como a gente bem sabe. Ok. Écio Costa, muito obrigado, então, pela sua participação aqui no CBN Recife de hoje. Obrigado, um abraço, até a próxima. Arthur Leandro, mais uma vez, obrigado. Obrigado, um abração, até logo. Nós estivemos com o Arthur Leandro, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Écio Costa, economista, também professor